Oi, meus queridos, seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Hoje, quarta-feira, dia 26 de agosto, estamos na 21ª semana do tempo comum. E assim, como é grande o poder da oração e como uma rainha que em todo momento tem acesso direto ao rei e pode conseguir tudo o que lhe pede. Assim, Santa Teresinha do Menino Jesus vem nos ensinar hoje que, através da oração, ela é como a rainha, que ao pedir ao rei, o rei atende. É por meio da oração. Por isso, meus queridos, sempre estejamos unidos em Cristo e levamos a Deus as nossas orações, para que assim Deus, em vossa infinita misericórdia, possa então atender os nossos pedidos. Queridos irmãos, queremos agradecer ao Tuca e a Lucimar por nos ajudar com as leituras nessa última terça-feira, quer dizer, no dia de ontem. E como é lindo ver o povo de Deus proclamar a palavra de Deus. É lindo, é sem palavras, é lindo ver o povo de Deus proclamar a palavra. Que Deus vos abençoe, meus queridos. Mais uma vez, chegamos no momento da nossa oração para que possamos mais e mais estarmos com Cristo. Amado Pai, fonte de alegria, esperança e amor, Tu nos deste uma mãe que sempre se encontra ao nosso lado, mesmo quando não conseguimos mais suportar as pressões causadas pelo dia a dia, ou as alegrias e felicidade quando conquistamos algo. Mãe, queremos agradecer por nos acolher no seu braço e por nos envolver com seu manto sagrado, para que possamos então descansar das batalhas e adquirir força para vibrar com as vitórias. Assim, Mãe, só temos a agradecer a Senhora por sempre estar intercedendo por nós, junto a Deus Pai. Somente a Senhora, Mãe, que interceda por nós sempre. Somente a Senhora, Mãe. Pai, a Ti toda honra e toda glória, hoje e sempre. Amém. Primeira leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Nós os ordenamos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos afasteis de todo irmão que se comporta de maneira desordenada e contraria a tradição que de nós receberam. Bem, sabemos como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansação, de dia e de noite, para não sermos pesados a ninguém. Não que não tivéssemos o direito de fazê-lo, mas que queremos apresentar-nos como um exemplo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, temos esta regra: quem não quer trabalhar também não deve comer. Que o Senhor da paz, Ele próprio, vos dê a paz sempre e em toda a parte. O Senhor esteja com todos vós. Esta saudação é de meu próprio punho, de Paulo. Assim é que assino todas as minhas cartas e a minha letra. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 127. Felizes todos que respeitam ao Senhor. Felizes todos que respeitam ao Senhor. Feliz és tu se temes ao Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos há de viver, serás feliz, tudo irá bem. Felizes todos que respeitam ao Senhor. Será assim abençoado todo o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Feliz todos que respeitam ao Senhor.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro são cheios de ossos mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro está cheio de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcro para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro são cheios de ossos mortos. Olá, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos nessa nossa quarta-feira. Assim, nessa nossa reflexão de hoje, Deus utiliza de Paulo para nos mostrar aqueles falsos beatos, essas falsas pessoas que se instruem, que se encontram dentro da nossa igreja, a fim de levar para nós cristãos, mesmo eles vivendo junto conosco, eles ficam falando de fofoca, de intriga, em vez de dedicar um trabalho que realmente leva à educação espiritual, mas acaba levando as coisas que desentende espiritualmente e desentende as questões da igreja. São como forma de uns parasitas que, em vez de, como diz, todos parasitas sempre causam doença. A gente pode observar as bactérias, os vírus, os fungos, eles sempre vêm causar alguma doença. É diferente daqueles que se encontram, as bactérias que se encontram em nosso estômago, alguns que se encontram no nosso organismo, que nos ajuda a quebrar os alimentos do nosso estômago, ajuda assim algumas funções do nosso corpo. Essas são diferentes, mas tem aquelas que vêm somente mesmo para infernizar a vida das pessoas, acaba levando intriga, acaba levando divisão, acaba levando algo que vem atrapalhar toda a igreja, toda a comunidade, todas as pessoas. Também vamos levar para dentro da nossa família. Tem aquelas pessoas que são nóis, são pessoas que são cheio do nhenhenhé, acaba levando muito as intrigas, fofoca, mais uma vez, acaba sempre levando essas coisas para causar divisão, nunca vem a causar união. Observa, toda vez que a gente escuta uma fofoca, toda vez que a gente escuta alguma coisa contra o nosso irmão ou contra a nossa família, acaba sempre nós viramos as costas para essas pessoas, acaba nós virando as costas para a nossa família, acaba nós virando as costas por tudo. Por quê? Porque nós damos mais atenção a esse tipo de conversa, dando mais atenção a esse tipo de pessoas e não procuramos ter o verdadeiro discernimento que se encontra em Cristo. E é assim que Paulo então pede para que essa comunidade e todos tenham o verdadeiro discernimento em Cristo, porque eles ordenaram essas pessoas para poderem levarem essas comunidades a palavra de Deus. E assim, claro, com esforço, com trabalho, eles vão automaticamente com o próprio suor adquirir o trabalho,
para que possa então acontecer. Vamos falar questão de alimento, questão de trabalho, é necessário, mas também temos que olhar para que não venha causar uma separação da comunidade. Não podemos colocar o lado, misturar espiritual com material, que acaba levando a essa divisão, acaba levando a essa separação. Então temos que separá-los, temos que convencer que realmente somente vem de Deus tudo o que nos leva à alegria, tudo que nos leva à salvação, tudo que nos leva a criar dentro de nós divisão, ódio, vem de Satanás. Então pensamos, olhamos primeiramente o que nós estamos escutando. Se é fofoca, joga no lixo, isso não nos interessa, mas se vem realmente de Deus, para que possamos mais e mais fazer o que o Senhor quer que nos faça. Por isso também que Paulo pede então a Deus que traga paz nas comunidades, para que possa cada um voltar a amar os irmãos, cada um pudesse voltar a si próprio. E o nosso evangelho também de hoje vem nos entregar uma forma que a crítica de Jesus ao legalismo não tem por alvo a lei, mas aqueles que coberto da lei pretendem iludir as suas exigências profundas. É levado como mais uma antítese, como exterior e interior, trata nos versículos anteriores uma coisa que expressa uma imagem como seja do sepulcro caído. São aqueles que cuidam do exterior para que seja agradável à vista, enquanto no seu interior reina a descomposição e a morte. Jesus então ele já pôs de sobreaviso os discípulos quando ele manda dizer: guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante do homem, para vós tornar-te notado por ele. O que conta é que aquilo que cada um é diante de Deus, e não o que aparece diante dos outros, não aparece diante do homem. E por último, é contra aqueles que são falsos e como diz, não só diante de Deus, mas também são diante dos outros, mas também diante de uma grande história que vai indicando. É assim que se fala então para nós nesse pequeno do Evangelho. Então, meus queridos, somos todos mais ou menos propensos a confundir a espiritualidade com fantasia, e influenciados pelas tendências humanas, e a tirar conclusões erradas do princípio certo. São as ilusões para que nos alertam, que nos alertam os mestres da vida espiritual. Assim que Paulo então ele nos alerta para que nós não caímos nas ilusões, não caímos nas fantasias, não caímos nessas conversas pequenas desses falsos beatos, desses falsos pessoas que realmente falam que está querendo levar Deus, na realidade simplesmente está querendo dinheiro, está querendo vender livro, está querendo vender um CD, está querendo fazer isso, está querendo fazer aquilo, mas na realidade só quer dinheiro. Ele não quer realmente levar a espiritualidade, ele não quer realmente levar a nós a salvação. Ele simplesmente quer dinheiro. Se quer dinheiro, então vai no banco fazer um empréstimo. Não vem querer pegar então questão do povo de Deus. Não venha fazer o povo de Deus cair nessa ilusão. Eles têm que prestar atenção no que estão fazendo, se realmente está levando aquele povo à salvação ou está levando para o diabo. Então preçamos assim. Então Paulo ele já se sentisse nessa necessidade de avisar a comunidade desses tipos de atos, desses tipos de coisa. E hoje, olha para hoje, olha o que está acontecendo, olha as notícias de hoje. Olha tantos, desculpe falar, mas olha quantos nossos que estão caindo nessas questões de dinheiro, na questão é triste, dói no coração. A gente vê as notícias de pessoas nossas, padres,
bispo mexendo com esse tipo de coisa, dói o coração. Dói a gente ver isso. Dói a gente ver essas notícias, que acaba levando muitas das pessoas a perderem a fé, acaba levando as pessoas a perder o caminho da santidade, acaba as pessoas indo contra a igreja, contra os ensinamentos, contra a doutrina, contra o magistério, acaba levando essas pessoas levando contra tudo, e eles acabam indo para outras vamos falar outras entre aspas igreja, mas na realidade estão se perdendo. Essas ovelhas, veem de voltar de novo para a igreja, estão se perdendo. Então fica sempre dessa forma, meus queridos. Nós temos que sempre estar lembrando, nós temos sempre que estar buscando verdadeiro discernimento em Cristo, e não deixarmos essas manobras que o mal está fazendo para tirar a credibilidade da nossa comunidade, da nossa igreja, da nossa paróquia, dos nossos padres. Não deixamos as fofocas, as intrigas penetrar no nosso coração para nos revoltarmos contra essas pessoas, e assim está causando mais divisão e perca realmente da graça de Deus, perca da salvação, perca de realmente estar contigo, perca de estar com Deus. Então, meus queridos, nós temos que ter Cristo, nós temos que revestirmos de Cristo para sabermos aonde colocamos os nossos pés. Meus queridos, todos os que estão têm o dever de trabalhar na medida das suas forças. Se não trabalhar para si, não precisa. Trabalha para quem? Se não for trabalhar questão para Deus, vai fazer o quê? Me vem à mente São João Maria Vianney, o santo de Curaçao. Olha esse padre. Por que todos os padres não seguem ele? Por que todos nós cristãos não seguimos dessa mesma forma? Um santo que realmente se dedicou a todos. Ele não tinha férias. Ele não tinha férias. Ele não deixava, ele não precisava ter telefone. Ele não precisava ter nada. Ele simplesmente, as portas da casa paroquial estavam abertas para que todos pudessem entrar. E assim ele em pessoa abria a porta e falava: seja bem-vindo. Ele confessava a essas pessoas, é 12 horas, é 15 horas, é 20 horas no confessionário. Dormia 2 horas por dia. E ainda buscava o que ele queria? Salvar a alma para Cristo. Entregar essas almas na qual Deus confiou a ele, para que ele possa entregar na mão de Deus. Não é causar divisão. É isso que muitas vezes está acontecendo. As pessoas estão levando mais viver o mundo, modas, e estão esquecendo realmente o que tem que ser feito. É revestir de Cristo, para que possamos com Cristo ir ao encontro de Cristo. Se nós não revestirmos de Cristo, não somos nada. Não somos nada, mas com Cristo somos tudo. Assim, meus queridos, olhamos para o céu e rezamos. Colocamos nosso joelho no chão. Rezamos pela nossa igreja, pelos nossos padres, pelos nossos párocos, pelos nossos bispos, pelo nosso Papa. Rezamos por esses homens que precisam de nossas orações para permanecer na fé e não deixar que a semente do mal penetre no coração deles. Rezemos para que eles possam voltar os olhos para Deus e se revestir de Cristo, para que com Cristo, em Cristo, fazer o que é de Cristo e não fazer o que é do ser humano. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.